E as contas públicas foram duramente afetadas neste ano de 2020. Para falar sobre este assunto, nós vamos conversar agora com o Felipe Salto, economista e diretor da Instituição Fiscal Independente. Doutor, este ano os gastos do governo superaram a marca de 620 bilhões de reais com a pandemia. Qual será o efeito disto para o futuro? Olha, o que a gente precisa ter claro é que a situação econômica e fiscal do Brasil já era bastante frágil antes da crise da Covid-19 e a necessidade de uma atuação expressiva do Estado no sentido de aumentar gastos, transferir recursos para estados e municípios, conceder crédito para empresas e mesmo a questão do auxílio emergencial para os chamados vulneráveis, tudo isso agravou o quadro de déficit público e de dívida. A dívida deve encerrar o ano num patamar bastante superior ao observado em 2019. Então, esse passivo vai precisar ser equacionado a partir de 2021. O ponto central é que o mundo inteiro enfrentou esse problema em maior ou menor grau e precisou reagir com uma expansão fiscal. A questão é como sinalizar a volta da estabilidade da dívida em relação ao PIB e medidas concretas que permitam a reconstrução desse quadro de maior responsabilidade e equilíbrio fiscal. E qual é o remédio para isso? Não existe uma bala de prata, uma solução salvadora. O que precisa ser feito é uma combinação de ações, de medidas do lado das despesas e do lado das receitas, ter programas de cortes de gastos efetivamente e provavelmente também de aumento de receitas para que no médio prazo, de 4 a 5 anos, a gente consiga recuperar essa condição de sustentabilidade da dívida pública. Eu costumo dizer que dívida pública não é uma coisa ruim, ela é uma coisa boa porque financia políticas públicas de saúde, educação, segurança, etc., desde que você seja um bom pagador. Então, o fundamental é ter a capacidade de sinalizar com transparência na direção do equilíbrio das contas públicas em um determinado prazo. Isso afeta o custo da dívida no curto prazo, os juros, como a gente conhece, não só me refiro apenas à Selic, mas ao custo médio da dívida, né? Se houver transparência, clareza nessas sinalizações, nesse programa, nesse planejamento fiscal, a gente pode se beneficiar disso já no curtíssimo prazo. Agora, para esse ano de 2021, o governo já mudou a meta para o rombo, né? Para o déficit orçamentário, já quase na casa de 250 bilhões de reais. Então, para o ano de 2021, esse cenário pode seguir essa toada ou ainda teremos que esperar mais um pouco? Olha, a meta de resultado primário, receita menos despesas sem considerar o gasto com juro, da ordem de 247,1 bilhões, representa um déficit bastante elevado. É claro que em 2020 esse déficit vai ser bem mais alto, de acordo com as nossas projeções na Instituição Fiscal Independente, a IFE do Senado, de 779,8 bilhões. Com a saída de boa parte dos estímulos, das medidas anticrise, a tendência é que ele fique de fato bem mais baixo no ano que vem, mas num patamar relativamente a 2019, por exemplo, ainda bastante expressivo. Há que se considerar também a incerteza da crise pandêmica, a necessidade de recursos para compra de vacinas, o próprio auxílio emergencial ou outro tipo de transferência, dada a precariedade do mercado de trabalho, o número de pessoas desempregadas ou desocupadas ou ainda sem uma colocação no mercado formal ou informal. Então, a incerteza sobre o orçamento do ano que vem ainda é significativa. A meta fiscal com a qual o governo se comprometeu agora na chamada LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, é expressiva, mas o resultado pode ser ainda pior. O que precisa ter claro é que nós temos de ter um plano para os próximos anos, não é apenas 2021. 2021 é o primeiro obstáculo. É preciso ver como fica a questão do teto de gastos,
o risco de rompimento do teto é alto no ano que vem, e nós não temos ainda um orçamento aprovado. Nós vamos entrar no mês de janeiro com o orçamento em aberto. O senhor acredita que o Brasil poderá verificar aí mudanças e até mesmo complementos nos programas de transferência de renda? A discussão sobre os programas de transferência de renda é fundamental e ela foi exacerbada ou foi amplificada com a chegada da pandemia, porque foi preciso fazer um auxílio de R$600, bem superior ao benefício médio do Bolsa Família, que é de cerca de R$190, e para um contingente, um número de pessoas muito grande. Quer dizer, no auge do pagamento do programa, nós estamos falando de um valor de 68 milhões, uma quantidade de pessoas que obteve esse benefício. Então, é um gasto muito significativo e, obviamente, não é possível você ter um gasto anual, quer dizer, repetir esse programa no ano que vem. Agora, o Brasil tem um conjunto de programas, como o benefício de prestação continuada, a Lei Orgânica de Assistência Social, o seguro-desemprego, o abono salarial, o próprio Bolsa Família. Esses benefícios atendem determinados objetivos diferentes entre si, mas há certa complementaridade e até sobreposição. Então, seria muito importante um rearranjo, uma avaliação desses programas, para que a gente pudesse ter políticas bem focalizadas e que, de fato, possam gerar uma redução mais efetiva da desigualdade e da pobreza. Para 2021, pessoalmente, eu não vejo como escapar de um auxílio do tipo emergencial, ainda que em valor mais modesto ou para um número menor de pessoas, mas é uma questão de crise ainda muito séria. A recuperação da economia vai ser lenta e o mercado de trabalho encontra-se numa situação precária. O problema é que nós não temos espaço fiscal e orçamentário e ainda tem a chamada regra do teto de gastos, que é constitucional. Então, essas questões precisam ser bem equacionadas, o que até o momento ainda não aconteceu. E como é que o senhor viu a batalha exatamente sobre o valor do auxílio emergencial? Inicialmente, o governo sinalizava com R$200, aí a Câmara acabou pressionando para que esse patamar chegasse aí aos R$600. Como é que o senhor viu todo esse embate? Pois é, do ponto de vista da instituição fiscal independente, o que nós fazemos é calcular os impactos fiscais, não damos recomendação de política. Mas o que aconteceu nesse episódio é que havia uma incerteza muito grande sobre a evolução da pandemia e também sobre as consequências sobre a renda, o emprego, o crescimento. E o Congresso, dentro do papel dele, expandiu a proposta original do governo, assim como depois também houve a redução dos 600 para R$300, né, que é o atual auxílio chamado auxílio emergencial residual, pago também já para um volume menor de pessoas, isso porque provavelmente uma parte delas não precisou mais e outra parte não se enquadrou nos critérios. Agora, o que precisa ficar claro é que foram ações tomadas num período muito difícil, os cadastros eram confusos, não havia uma uniformidade nesses cadastros, a Caixa Econômica fez um trabalho importante nesse sentido. Agora nós estamos numa segunda etapa. Os riscos da evolução da pandemia ainda estão presentes. A vacinação é muito importante. O quanto mais o governo conseguir fazer isso de maneira rápida e para um percentual grande da população, para que interrompa a circulação do vírus, tanto mais rapidamente também nós vamos conseguir voltar a uma trajetória, digamos assim, de maior normalidade na questão econômica, do emprego, da renda. Enquanto isso, é muito provável que continue sendo necessário algum tipo de transferência. O que eu ressalto e reforço é que nós temos um orçamento muito apertado para o ano que vem. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é uma espécie de prévia do orçamento, que prepara o orçamento propriamente dito, foi aprovada agora no final do ano, e ela dá as bases para a execução de um percentual da proposta orçamentária enquanto o orçamento não for aprovado.
mas há uma indefinição grande sobre se os recursos previstos, os 31,6 bilhões a título de pagamento de restos a pagar na área da saúde e também os 20 bilhões dentro desse valor da medida provisória número 1015, se tudo isso vai ser suficiente para o que o país vai ter que enfrentar ainda no ano que vem. Uma situação realmente muito difícil. Agora, o que se observa também é dentro do próprio governo, conflitos dentro do próprio governo, o ministro da Economia Paulo Guedes de um lado, muitas vezes outros setores do governo, o próprio presidente Bolsonaro, muitas vezes essas outras áreas tentando alternativas para furar o teto de gastos, enquanto o ministro prega uma responsabilidade total ali em relação à questão dos gastos públicos. Como é que fica toda esta guerra interna no próprio governo? Pois é, essa é uma questão muito importante que você coloca, Daniel, uma vez que o Brasil, eu costumo dizer que ele é pródigo em criar regras fiscais, mas não é pródigo em cumprir essas regras. Então, nós precisamos ter o espírito da lei de responsabilidade fiscal, no respeito ao dinheiro público, da ideia de que com dívida que cresce sem parar, nós não vamos a lugar algum, né? Esse é um caminho errado que precisa ser evitado. Então, essas ideias têm que ser mais espalhadas e introjetadas na população e também nas elites dominantes, né? Nas elites políticas, burocráticas, empresariais. Isso ainda não aconteceu. Então, o teto de gastos é um exemplo disso, que foi adotado em 2016, no final de 2016, tem uma vantagem que é fixar um controle do gasto público que pode evoluir apenas pela inflação passada. Ele tem problemas de desenho que foram apontados desde 2016 e que o governo atual tentou corrigir com a chamada PEC da emergência fiscal, ou PEC emergencial. Mas essa PEC não avançou, quer dizer, a meu ver, um tratamento de muitos assuntos dentro de um mesmo texto e não do ponto essencial, que, a meu ver, seria viabilizar o acionamento dos chamados gatilhos, né? Essa palavra que o brasileiro conhece muito de outras épocas, de outros planos econômicos, mas neste caso da regra do teto, os gatilhos, na verdade, são medidas automáticas de ajuste que seriam acionadas no caso do rompimento do teto. Quer dizer, elas fariam parte da regra do teto, estão previstas na Constituição, na emenda 95, a regra do teto. Só que por problemas de redação, a interpretação majoritária é que essas medidas não têm como ser acionadas. Então, nós estamos numa espécie de sinuca de bico fiscal das contas públicas. No ano que vem, o risco de romper o teto é alto. E aí, como é que faz? Quer dizer, quais medidas serão tomadas? Com a não aprovação, não apreciação dessa PEC, que eu mencionei, a PEC emergencial, essas perguntas continuam sem resposta. E é por isso que o mercado está em polvorosa, que a gente vê uma taxa de juros na dívida pública maior do que a Selic, ainda que é preciso registrar o custo médio da dívida venha caindo, né, desde 2016, mas não é uma situação de tranquilidade. Para ter uma situação de maior tranquilidade, seria preciso que o horizonte estivesse menos turvo, e há uma responsabilidade grande do governo para dissipar essas nuvens que estão turvando o horizonte. E diante deste cenário que o senhor traçou, o senhor vê a possibilidade, aliás, o brasileiro já fica meio aterrorizado quando se trata da questão de elevação de impostos. O Brasil já tem uma altíssima carga tributária. E, vez por outra, vem aí à tona a possível aplicação de uma nova CPMF. O senhor acredita que um imposto desta ordem sobre as operações financeiras possa vir à tona nesse ano de 2021 para minimizar os impactos, do déficit fiscal? Pois é, a questão tributária, de fato, é muito complexa. O Brasil tem uma carga tributária elevada quando comparada ao nível de renda per capita, de renda por habitante, e não tem, do outro lado, um Estado que presta serviços de alta qualidade. Nós melhoramos muito, temos um sistema único
de saúde integral e universal. A Constituição de 88 trouxe avanços muito importantes, mas o fato é que é preciso avançar muito ainda na qualidade, na eficiência, na eficácia da aplicação dos recursos públicos. Então, é claro que há uma certa aversão quando se fala em aumentar impostos. Veja essa discussão que vai e volta, né, das chamadas CPMF, mas o fato é que a situação fiscal é tão intrincada, tão complexa, e a disposição para fazer cortes de gastos tão relativamente pequena, que é possível, sim, que acabe-se caminhando por essa trilha de eventualmente ter que tomar medidas de aumento de tributação, quer dizer, impostos, contribuições ou outros. O que se espera é que, se isso for feito, ao menos o lado da despesa seja revisto antes ou concomitantemente. Nós temos um gasto elevado e um gasto ainda pouco eficiente, pouco eficaz. Isso precisa melhorar antes da gente pensar em aumentar impostos. Agora, eu vejo pelas contas que a gente faz que vai ser muito difícil não ter medidas pelo lado da Receita. E aí o que pode ser feito? Quer dizer, tentar fazer com que esse tipo de mudança aumente a progressividade do sistema tributário, fazer com que os que estão no topo da pirâmide paguem mais. Então, isso seria uma coisa positiva e poderia até gerar uma arrecadação relevante para ajudar nesse esforço de consolidação fiscal.